Bom, boa noite, gente. Vamos falar sobre funções inorgânicas. Para saber um pouco mais sobre funções inorgânicas, precisamos entender que as funções inorgânicas, sobre a função inorgânica ácido, depois base, depois sal, depois óxido. Eu vou dar uma pincelada, não vou entrar muito a fundo sobre o conteúdo, certo? Só para vocês terem uma noção mesmo. Então, puxando aqui a primeira seta, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os ácidos. Primeira seta, vou pintar aqui de preto. Vou anotando aí. Falar então sobre os ácidos. Ácidos. O que vocês precisam saber sobre os ácidos? Eu vou anotar aqui. Bom, primeiro, ácido. Vocês têm que saber o que é um ácido. Então, o ácido, ele é um ácido, ele é todo composto que apresenta um hidrogênio na frente. Esse hidrogênio se dissocia liberando H+ e X-. Por exemplo, HCl. Tem H na frente, é ácido, com exceção da água. H2S. Tem H na frente, é ácido, com exceção da água. Então, todo ácido tem H na frente, certo? Esses ácidos, eles podem ser classificados. Então, eles podem ser classificados. Como faz a classificação do ácido? Depende. A classificação pode ser pelo número de hidrogênios. Número de hidrogênio. Vou chamar de classificação A. Era para ser um A. A. Número de hidrogênio. Quando eu tenho um hidrogênio, monoácido. 2 hidrogênios, diácido. 3 hidrogênios, triácido. 4 hidrogênios, tetrácido. Bom, beleza. Então, exemplo, HCl. Ó, tem um hidrogênio, monoácido. H2S, 2 hidrogênios, diácido. H3BO3, 3 hidrogênios, triácido. H4, nem existe isso. X, sei lá, O3, 4 hidrogênios, tetrácido. Então, o número de hidrogênios classifica o ácido. A segunda classificação diz respeito... Vou pegar uma régua aqui. Como é que gira essa régua, meu pai? Não gira não essa régua, qual foi? Vou ver se eu consigo fazer traços mais homogêneos aqui. Não tem como. E tá tudo bem. Tá bem que segue. Bom, segunda classificação. Letra B. Quanto à força desse ácido? Força. Esse ácido, ele pode ser... Pode ser forte. Deixa eu passar isso para cá. Ele pode ser forte. Ele pode ser moderado. E ele pode ser fraco. Forte. Fraco. Moderado. Para ácidos que têm hidrogênio. Para ácidos que têm hidrogênio e oxigênio. Forte. Família 7A. Com exceção do moderado, que é HF. Fraco. Demais. Já para o hidrogênio e oxigênio, o ΔX igual a 2 forte, ΔX igual a 1 fraco, ΔX igual a 0, ou moderado, ΔX igual a 1 e fraco, ΔX igual a 0. Exemplo, H2SO4. 4, você vai pegar o número do oxigênio, que é 4, menos o número do hidrogênio,
vai dar 2. Se é 2, é forte. H2SO3. Você vai pegar o número do oxigênio, que é 3, menos o número do hidrogênio, que é 2. 3 menos 2, 1. Moderado. Vou pegar um que H3BO3. Vou pegar 3 do oxigênio menos 3 do hidrogênio, 0. Fraco. Além da força, esses ácidos, eles podem ser classificados quanto à natureza da presença ou ausência do oxigênio. Vou botar aqui. Presença do oxigênio. Presença do oxigênio. Simples assim. Como? Se não tem oxigênio, não possui oxigênio, ele é hidrácido. Exemplo, HCl, ele não possui o oxigênio, hidrácido. Se ele possui o oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Exemplo, H2SO4. Certo? Por fim, para finalizar ácidos, precisamos saber dos nomes dos ácidos. Nomenclatura dos ácidos. D. Nomenclatura. Nomenclatura. A nomenclatura vai ser dividida em D.1, nomenclatura dos hidrácidos. Eu só boto hídrico no ânion. Exemplo, HCl. Hidrácido, porque só tem o hidrogênio, tá vendo? Então vai ser ácido e o nome do ânion, que é cloro. Clorídrico. HF, hidrácido, que só tem hidrogênio. Ácido fluorídrico. HI, ácido iodídrico. HCN, ácido cianídrico. Conclusão. Todos os ácidos, hidrácidos, porque só tem hidrogênio na frente, hidrácidos. Você vai pegar o ânion e botar hídrico. Ânion mais hídrico. Cloro mais hídrico. Flúor mais hídrico. Iodo mais hídrico. Cianeto mais hídrico. Então, vai ser o ânion, cloro, mais hídrico. Flúor mais hídrico. Iodo mais hídrico. Cianeto mais hídrico. Essa é a nomenclatura dos hidrácidos, que só tem hidrogênio. Mas a nomenclatura dos oxiácidos são aqueles que têm hidrogênio e oxigênio. Vocês estão me vendo aí, ouvindo tranquilo? Parecendo uma mensagem lá estranha. Hein? Gente? Para mim tá ok, professor. Então, continuando. Já os oxiácidos têm hidrogênio e oxigênio. A nomenclatura vai depender de uma pirâmide, que eu vou desenhar aqui agora, certo? Vou botar aqui, pirâmide de nomenclatura. Não precisa decorar. Se quiser levar essa pirâmide para a prova, pode levar, não tem problema. Então, vou desenhar a pirâmide. Certo? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a pirâmidezinha aqui. A pirâmide é o seguinte, você desenha a pirâmide, você vai colocar sufixos nessa pirâmide. Oi, mais 7. Aqui no meio, mais 5, mais 6. Aqui embaixo, mais 3, mais 4. E aqui, por fim, mais 2,
mais 1. Em cima, per, certo? E aqui, hipo. Aí aqui, em cima vai ser ico. 5 e 6, ico. 3 e 4, oso. 2 e 1, oso. Tem uma exceção aqui, que é o ácido carbônico, tá? Mas a gente vai ver. Vamos então ver exemplos. Exemplos. Vocês entenderam o uso da pirâmide. Primeiro passo, vamos por passo. Primeiro passo é classificar em hidrácido ou oxiácido. HClO4. Tem hidrogênio? Sim. Tem oxigênio? Sim. Oxiácido. Segundo passo. Determinar o valor do íon central, que eu vou marcar aqui de vermelho, que é o cloro. Como eu faço isso? Você vai botar o número no oxigênio, que sempre vale menos 2, o hidrogênio sempre vale mais 1. Então, você vai multiplicar o de baixo vezes o de cima. 4 vezes menos 2, menos 8. 1 vezes mais 1, mais 1. Mais 1 menos 8, menos 7. Para dar 0, mais 7. Então, você vem aqui no meio e coloca mais 7. Observe que o cloro foi mais 7. De acordo com a pirâmide, mais 7. É per mais ico. Então, você vem dar o nome desse ácido. 3. Terceiro passo. O nome vai ser ácido perclórico. Perclórico. Tá vendo? Tem o per e o ico. Per e ico. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo. Vamos seguir nos passos. Agora eu vou botar um exemplo aqui, do lado. Vou fechar isso aqui. Vou botar HClO3. HClO3. Primeiro passo, né? Deixa eu ajeitar aqui, que eu tenho um toque clórico. Primeiro passo. Vamos saber o ácido. HClO3. Que ácido é esse? Oxiácido. Por quê? Tem acento aqui não. Porque ele tem hidrogênio e oxigênio. Segundo passo. Achar a carga do centro. HClO3. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Vai ser o de baixo vezes o de cima, menos 6. O de baixo vezes o de cima, mais 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Para dar 0, mais 5. Então, do centro é mais 5. Você vai lá na pirâmide, vê quem é o mais 5. Mais 5 não tem prefixo e bota I. Então, vai ser... O terceiro passo é o nome. Terceiro passo. Então, vai ser ácido. O do meu é cloro. Clórico. Pronto, resolvido o problema. Vamos agora a um terceiro exemplo. Vamos lá. Primeiro passo. Classificar o ácido. O ácido é HClO2. Hidrácido ou oxiácido? Oxiácido. Pronto. Oxiácido. Segundo passo. Achar os NOx, os números de oxidação. Vamos lá. Oxigênio vale menos 2. Hidrogênio vale mais 1. O de baixo vezes o de cima, menos 4. O de baixo vezes o de cima, mais 1. Mais 1, menos 4, menos 3. Para dar 0, mais 3. Então, o cloro aqui do meio é mais 3. Você vai na tabela e consulta quem é mais 3. Mais 3, você
é oso. Então, você vem aqui e dá o nome do ácido. Terceiro passo. Vem aqui. Terceiro passo. Vai ser ácido. O do meio, que foi mais 3, que é cloro, então é com oso. Cloro mais oso, cloroso. E, por fim, o último exemplo. Vamos ao último cloro. HClO. Vou botar aqui. Primeiro passo. Classificar. HClO. É oxiácido, porque tem hidrogênio oxiácido, porque tem hidrogênio e oxigênio. Segundo passo, vê o NOx. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. O de baixo, o número de baixo do oxigênio, vezes o número de cima. 1 vezes menos 2, menos 2. O de baixo do hidrogênio, vezes o de cima. 1 vezes mais 1, mais 1. O resultado, eu faço essa conta. Mais 1 menos 2, menos 1. Para dar 0, mais 1. Então, o cloro aqui, ele é mais 1. Você vai na tabela e consulta quem é o mais 1. Mais 1 vai ser quem? Hipo mais oso. Então, você vai dar o nome agora da molécula. Vai ser terceiro passo. Vai ser ácido hipocloroso. Beleza. Então, aí foram os ácidos, certo? Depois dos ácidos, vamos para as bases. Vou botar de azul aqui. Vamos para as bases. Base agora vai ser de azul. A base é mais simples, né? Base. Bom, primeiro passo para a base, seguindo o padrão aqui, certo? Primeiro passo para a base é a sua definição. Base é todo elemento que tem OH no meio, que dissociando libera H+, e OH-. Por exemplo, NaOH. Tem OH? Sim, se tem OH, é base. Sei lá, LiOH, separando dá Li mais OH-. Se tem OH, é base. Depois disso, vamos para a classificação. As bases são muito simples de serem classificadas. A primeira classificação para a base é quanto à força. As bases podem ser fortes. São bases fortes, são bases que o elemento ligado ao OH pertence à família 1A ou 2A. Exemplo, o sódio mora na família 1A, ligada ao OH, é uma base forte. E fraca demais. Letra B. As bases podem ser classificadas enquanto ao número de OH. Beleza. Quanto ao número de OH. Se eu tenho um OH, ela é monobase. Se eu tenho 2 OH, de base. Se eu tenho 3 OH, de base. Se eu tenho 4 OHs, tetrabase. Isso. Exemplo, NaOH, CaOH2, FeOH3, PbOH4. Então, a quantidade de OH classifica. Beleza? Sim. E, por fim, para a letra C, eu tenho a nomenclatura da base. É simples. É só botar hidróxido. Hidróxido e o nome do cátion. Então, o nome das bases são mais simples. Por exemplo, NaOH. O nome disso vai ser hidróxido
E o nome do cátion, que é sódio, hidróxido de sódio. CaOH2. Qual é o nome disso? Hidróxido. E o nome do cátion, que é cálcio. Hidróxido de cálcio. Isso é pertinente, tá? Quando chegar no laboratório, nós vamos ter que saber o nome disso. Aqui, hidróxido. De quem, professor? De o nome do cátion, que é magnésio. Isso é importante porque quando chegamos no laboratório, por exemplo, de farmácia, e pedimos para preparar uma solução, o professor Rafael vai pedir, gente, vamos preparar uma solução de hidróxido de sódio? Então, esse hidróxido de sódio, gente, é uma base. Lembra? Essa base é forte. Ela é um sal. Ela é um sal. Não, sal não. Ela forma retículos, cristais. Então, cuidado, tem umas bolinhas aí, né? Ela é perolada. Então, isso causa irritabilidade. Então, vamos preparar quanto, professor? Preparar o quê? Vamos preparar um mol dessa base, 1 mol por litro. Então, isso é muito pertinente. Outro exemplo de uso de base no cotidiano. Gente, vamos ajustar o pH-metro, que é um aparelho que mede o pH, que vai de 0 até 14, sendo o meio 7. De 0 até 6,9 são ácidos. De 7,1 até 14 são básicos. E no meio é neutro. Então, eu posso ter substâncias, como, por exemplo, HCl, que eu só pegar o pH-metro e medir o pH do HCl. HCl é ácido. Tá, mas qual é o, sei lá, não sei ao certo, tá? Vou chutar aqui. 3,6. Então, o pH do HCl é 3,6. Logo, o pH 3,6 está na faixa do pH entre 0 e 6,9. Então, ele é ácido. Então, o pH ele pode dizer se a substância ela é ácida ou básica. Um outro exemplo. Eu pego uma substância, eu não sei qual é essa substância. Coloco o aparelho aqui dentro. O aparelho me diz que essa substância de solução desconhecida tem pH igual a 9. Vamos lá. De 7,1 até 14 é básico. Então, se o pH é 9, a solução é básica. Beleza. A gente aprende isso mais a fundo lá na frente. Já sabemos o que é uma base, agora vamos para o próximo tópico. Vou mudar novamente de cor. Vou botar uma cor aqui mais... Vamos botar um roxozinho aqui, roxo. Beleza. Roxo, vamos lá. Massa roxo. Vamos para cá. Eu acho que está pequeno e vai ficar apertado. Eu vou puxar maior essa aqui. Porque os sais vão exigir mais de mim. Sal, gente. Sal não tem muita coisa para falar sobre o sal. Sais. Vamos falar um pouquinho sobre os sais. Coisa bem básica, tá? Primeiro, tem que saber o que é um sal. O que é um sal, professor? Um sal é todo composto que tem X e Y, liberando X mais, Y menos. Ou seja, não tem nem H na frente, não tem nem OH no final. Exemplo, NaCl, liberando, opa, isso aqui, às vezes tem ou não tem equilíbrio, tá? No caso aqui não tem equilíbrio. Na e Cl-. Veja que não tem hidrogênio na frente nem OH no final. NaSO3. 2. Vai ser Na mais SO3, 2 menos, um 2 aqui. Pronto. Tem hidrogênio na frente? Não. Tem OH no final? Não. É um sal. Em sal não tem hidrogênio na frente, nem OH no final. Os sais, eles também podem ser classificados. Classificação. Vamos ver a classificação dos sais. O sal, ele pode ser neutro. Ou seja, ele é um sal que só tem X e Y. Exemplo, NaCl. O sal, ele pode ser um óxido
O sal, ele pode ser um... Ai, eu esqueci. Oxigênio ou sal? Ai, gente, minha cabeça muito boa aqui. Peraí, rapidinho. Gente, dou a sala desde criança. Peraí. Pronto. O sal, ele pode ser ácido. Ácido. Ah, esqueci só o nome do outro. Ou hidrogenossal. Ou hidrogenossal. É um sal que apresenta um hidrogênio em sua estrutura. Então, ele é um X, um Y, um H e um Y. Então, ele tem um hidrogênio ionizável em sua composição. Por exemplo, Na, veja que tem um H aqui, ó, um H no meio, um CO2. Então, tem um H no meio. Não é na frente, é no meio. Hidrogênio ou sal. O sal, ele pode ser básico ou hidroxissal. Hidroxissal. Ao invés de ele apresentar um hidrogênio ionizável, ele apresenta um ânion OH-, tá? Hidrolisável em sua composição. Então, por exemplo, aqui, ó, BaOH, entre parênteses, Cl. Então, tem um H no meio, então, um sal básico. Esse sal, ele pode ser hidratado. O sal hidratado é um sal que ele é higroscópico. Ele, como se diz, ela atrai moléculas de água. Então, você vai ver multiplicado por água. Por exemplo, o sulfato de cobre. Veja que ele é multiplicado por 5 moléculas de água. Então, a estrutura desse retículo cristalino, a gente já viu em sala, ele tem o quê? Solvatado aqui, ele tem solvatado. Ó, água, né, em volta desse cristal. Esse sal, ele pode ser duplo também. Duplo. Ou ele pode ter 2x e um y, ou ele pode ter um x e 2y. Ou seja, ele pode ter duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Exemplo, NaLiSO4. Veja que o Na é positivo, o Li é positivo, o SO4 é negativo. Certo? Esses sais, eles podem ter solubilidade, tá? Os sais, eles podem ser solubilidade. Isso é um aspecto muito importante quando a gente vai estudar química analítica qualitativa, e aí vai estudar um pouquinho sobre reações de precipitação, solubilidade desses sais. Beleza. Como eu vou saber se um sal é solúvel? Solúvel. Você vai olhar para o ânion dele. Ânion. Certo? Solúveis são aqueles sais que tem NO3, menos, que tem cloreto, brometo, iodeto, certo? Que tem sulfato. Quem são os insolúveis? Né? Insolúveis. Os que tem aqui.
prata com Ag+, Pb+, e Hg2+2. Cuidado, eles são solúveis, mas quando esses estão ligados a esses cátions, eles se tornam insolúveis. Por exemplo, HCl, olha, travou aí o HCl. NaCl é solúvel, mas AgCl é insolúvel. Veja que quando um desses aqui estão ligados a um desses cátions, eles se tornam insolúveis. Por fim, para finalizar os sais aqui, eu vou para a nomenclatura. A nomenclatura do sal, ela é um pouco complicada, tá? Vamos lá. Nomenclatura do sal. É assim. Teimoso, mosquito, no bico do pato. Hídrico, eto. Então, a nomenclatura do sal depende da nomenclatura do ácido. Vamos a um exemplo aqui. Eu vou ter 3 ácidos. Os citados na aula anterior. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Esse é o ácido perclórico. Ácido perclórico. Esse é o ácido clórico. Esse é o ácido cloroso. Esse é o ácido hipocloroso. E esse é o ácido clorídrico. Pronto. São ácidos. Do outro lado, eu vou ter os sais. Eu vou até mudar de cor. Eu vou ter por exemplo, Na. Meu filho, aqui é o Na. NaClO4. NaClO3. NaClO2. NaClO e NaCl. Veja que eu só tirei o hidrogênio, tá vendo? Tirei o hidrogênio, botei um cátion. Tirei o hidrogênio, botei um cátion. Tirei hidrogênio, botei um cátion. Tirei hidrogênio, botei um cátion. Tirei hidrogênio, botei um cátion. Vamos para a nomenclatura do sal. É fácil. Se o ácido termina em ico, o sal é ato. Perclórico vai ser perclorato de sódio. Então, vai ser perclorato de... E o nome desse cara aqui? De sódio. O próximo. Terminou em ico. É ato. O sal é ato. Então, clórico, clorato de sódio. Vamos para o próximo. Terminou em oso. Tá vendo? Cloroso. Terminou em oso. O sal é ito. Então, cloroso. O sal vai ser clorito de sódio. O sal aqui terminou em hiporoso, tá vendo? Então, vai ser hipoclorito de sódio. O ácido terminou em hídrico. Se o ácido terminou em hídrico, o sal é eto. Então, cloreto de sódio. Pois bem. Uma coisa importante e relevante é que quando eu pego um ácido mais uma base, eu formo um sal. Então, os sais, eles são formados da reação entre um ácido mais uma base, produzindo um sal mais água. Por isso que a nomenclatura do sal, ela está ligada ao ácido. Exemplo, HCl, tem H na frente, é um ácido. Reagiu com tem OH no final, é uma base. Então, dessa reação, eu vou fazer Na com Cl, formando NaCl,
Cl mais H com H, H2O. Então, aqui eu tenho um ácido. Aqui eu tenho uma base. Aqui eu tenho um sal e uma água. Para finalizar a aula de hoje, o conteúdo, certo? As aulas online, elas geralmente são aulas mais práticas, mais objetivas, porque não tem tanta interferência, tem que apagar quadro, etc e tal. Bom, vou botar de verde. Acho que já verde eu já fui. Não, pode ser de verde. Vamos de verdinho. Então, agora aqui, para finalizar, eu vou puxar a última reta aqui. Não se preocupe. Vou passar um exercício desses assuntos. Vai ter uma revisãozinha antes. Avaliação. Viu? Vou te rever com mais isso. Bom, por fim, os óxidos. Quem são os óxidos? Óxidos são todos os elementos, eles são binários, bimolecular. Binário não. Binário é 2, né? Bimolecular. Ou seja, tem duas moléculas, sendo a segunda sempre o oxigênio. Exemplo, CO2 é um ácido, um óxido. A água é um óxido. Ah, professor, mas não tem hidrogênio, lembra que é exceção. NO2 é um óxido. SO2 é um óxido. NaO2 é um óxido. Dois elementos. O segundo oxigênio é um óxido. Os óxidos, vamos continuar aqui. Vou seguir a dinâmica. Para não ficar bagunçado, eu vou subir. Eles podem ser classificados. Classificados. Os óxidos, eles são básicos. Os óxidos podem ser ácidos. Quem são os óxidos ácidos? São os óxidos que ligam-se a metais. Lá na tabela. E os ácidos são óxidos que se ligam a metais. Lá na tabela. Semimetais. Exemplo. NaO2 é um óxido básico, porque o Na é um metal da família 1A. Já que SO3 é um óxido ácido, porque o S ele é um ametal, lá na tabela periódica da família 6A. E por fim, né, o óxido é bem tranquilo. Temos os peróxidos, que é uma classe de óxidos, que eu não vou falar por enquanto, certo? Eu falei que a aula ia ser uma revisão bem simples. E por fim, a nomenclatura dos óxidos. Nomenclatura, socorro. O pincel tá acabando a pilha, porque eu tenho uma mesa digitalizadora. E ela tá falhando aqui. E eu quebrei meu pincel, que eu arranquei lá o negócio. Nomenclatura. Lembrar de levar isso. Nomenclatura. Vamos nomenclatura dos óxidos. Para saber a nomenclatura dos óxidos, tem que dividir os óxidos em básicos e ácidos. Já tá falhando. Vamos lá, para a canetinha não falhar e acabar a aula. Básico, você vai botar assim, óxido de cálcio. Óxido de cálcio não, de cátio. Exemplo, CaO vai ser óxido e o nome do cátio. Óxido de e o nome desse cátio. Qual é o nome desse cátio? Cálcio. Então, óxido de cálcio. Outro exemplo, Na2O. Socorro. Óxido de e o nome desse cara é sódio. Óxido de sódio. Já os ácidos, a nomenclatura tem prefixos. Mais óxido tem prefixo mais ânion. Então, um pouquinho mais complexa. Então, vamos começar aqui. Por exemplo, CO, CO2. Então, vai ser o prefixo, que no caso aqui é monóxido.
e o ânion, carbono. Aqui tem 2. Então, é dióxido de urânio, carbono. Outros exemplos. SO, SO2 e SO3. Monóxido de enxofre. Dióxido de enxofre. 3. Trióxido de enxofre. Mas eu posso ter, por exemplo, sei lá, P2O4. Então, eu tenho tetróxido de fósforo. Eu nem sei se existe essa molécula, tá? Vou botar um asterisco aqui. Eu só posso estar inventando, criando moda. Então, veja que aqui eu tenho 2 de di. Então, eu sempre vai usar os prefixos antes do elemento. Certo? Pois bem, gente. Essa foi a aula de conclusão do conteúdo. Eu consegui amarrar o conteúdo. Eu falei que ia dar esse conteúdo. Beleza. Agora aqui algumas observações para complementar a aula, tá? Eu vou ver se dá para baixar isso aqui para passar para vocês. Então, aqui só como conteúdo, complemento de conteúdo, vou puxar até aqui um espaço à parte. Complemento do conteúdo. Tá? Complemento. Vamos ao complemento. Primeiro, NH3, NH4. Aqui é a amônia, aqui é o amônio. Como eu difiro? Pelo número de hidrogênios. Esses são bases. Ah, professor, mas a base não é todo elemento que termina com o H? A amônia é exceção. Outro complemento importante. 2. Ainda sobre o pH. Isso é muito importante. Não dá para sair de química inorgânica e básica sem saber isso. Vocês têm que saber a faixa de pH. A faixa de pH é a variação de pH. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou puxar até aqui, 14. Aqui, nessa região, mais uma vez, ácido. Nessa região, pH básico. E 7, neutro. O que isso quer dizer? Quando a solução é ácida, quando ela tem muita quantidade de H+. Quando a solução é básica, quando ela tem pouca quantidade de H+. Então, dá para medir esse potencial hidrogênio iônico. Ácido, muito H+. Básico, pouco H+. Lembrando que os ácidos, eles sofrem ionização. Eles liberam esse hidrogênio em solução aquosa, de acordo com Arrhenius. Exemplo, HCl. Eu vou separar o H do Cl. No meio mais, aqui mais, do outro lado menos. Veja que libera esse hidrogênio aquoso. Então, esse hidrogênio, quanto mais hidrogênio na solução, mais essa solução é ácida. Ou seja, quanto mais forte for o ácido, mais ele vai liberar hidrogênio, mais ácida essa solução é, menor o seu pH. Quanto mais ácida, menor o pH. Muito ácido, muito ácido, muito ácido, levemente ácido, pouco ácido. Mesma coisa para base, só para fechar aqui. Para base, a mesma ideia. Base, NaOH. Você separa o Na, o OH do resto. Epa, no meio mais, do outro lado menos, aqui mais. Observe que essa base, ela é forte. Isso quer me dizer que em solução aquosa, libera muito OH-. Quanto maior o número de OH- em solução,
mais básica ela é. Ou seja, maior o seu pH. O seu pH aqui está em torno, sei lá, de 13. Vamos ver, ó. Por quê, ó? 13, 13, 13. Extremamente básica. Eita. Eu quero saber se dá para baixar isso aqui. Ó, exportar em PDF. Ótimo. Então, beleza. Perfeito. Vou exportar e enviar para vocês. Beleza.